Isso para o Foucault é uma situação de liberdade e toda situação livre implica uma relação de poder e que ele diferencia de uma relação de dominação. O Foucault ele insere uma dimensão para pensar a relação de poder sempre em relação de liberdade. Por quê? Porque na relação de poder, e ele coloca na relação poder-resistência. A resistência ela é pressuposta pelo conceito. O que seria a resistência para o Foucault? Não necessariamente o exercício de uma ação de resistência, mas a própria possibilidade da existência da resistência. Então, como assim? Numa relação de poder, ela só pode existir em situações de liberdade, onde está pressuposto que esse outro polo pode resistir a qualquer momento. Que ele pode, por exemplo, pensar diferente, que ele pode não concordar, que ele pode fugir, que ele pode ir embora, que ele pode não querer, sabe? Isso, para o Foucault, é uma situação de liberdade, e toda situação livre implica uma relação de poder nesses termos. E que ele diferencia de uma relação de dominação, onde o alvo, né, na relação de poder, é uma ação que incide sobre a ação de um outro. E essa ação, automaticamente, ela se coloca como um anteparo, né, como resistência. No caso da dominação, é uma ação que tem como alvo anular a resistência. Uma situação de dominação, a resistência está anulada. E que seria, então, uma relação de dominação? E ele fala, né, todas as relações elas são móveis e instáveis. Elas podem ter efeitos de cristalização, mas elas não são aquilo. Os efeitos de cristalização, eles também são momentâneos. E aí ele vai dizer que a relação de dominação, ela também é instável. Ela é momentânea. E aí, quando que a gente consegue pensar em uma situação de dominação? A escravidão, quando o escravo está algemado. Quando o escravo está algemado, ele não está numa relação de poder. Quando ele tem a possibilidade de fuga, ele está numa relação de poder. É isso que ele traz dessa dimensão da instabilidade. Quando o escravo se coloca a fugir, ele exerce, ele estabelece uma relação de poder. Uma relação de dominação, ela é instável também. O escravo, quando ele está fora das algemas, ele pode reagir. A resistência dele não está completamente anulada, né? Mas é uma situação de dominação que visa anular qualquer tipo de ação dele. Por quê? Porque daí ele vai para chibata, ele vai para, né? Mas ainda ali, o Foucault poderia colocar como, pensando com Foucault, a gente poderia ver que ainda há uma possibilidade muito pequena de resistência, muito. Por exemplo, inclusive, fugir. Por exemplo, tentar degolar o chefe dele, o dono dele lá, o capitão do mato lá. Então, essa ação, para o Foucault, é vista como uma resistência possível, apesar de que a vida dele entra novamente, né, em xeque, então não é uma resistência tão livre assim. Mas é isso que ele vai pontuando. Então, para o Foucault, uma dominação de fato só poderia ser entendida como dominação quando o escravo está algemado, por exemplo, que seria por completo. Ou numa situação, por exemplo, de assalto, que você está com a arma na cabeça. Você não pode fazer absolutamente nada. Isso é uma situação de dominação completa, ou dominação pura, para o Foucault. Ele vai dizer que mesmo nos estados de dominação, como na escravidão, ainda é possível ver uma possibilidade muito pequena de ação. Mas óbvio que ele não vai dizer que o escravo é livre, né? Como a gente pensa numa sociedade livre. Não é isso que ele está dizendo. Então, ele transforma esse conceito em algo para ser operacionalizado, para se pensar em quais ações são possíveis, quando há ação possível ou não, e se pensar dentro de uma dimensão livre de sociedade. Então ele vai dizer que uma relação de poder só é possível entre sujeitos livres, tá? E mesmo numa sociedade, num formato, né, onde há escravidão, também os efeitos de dominação, eles também são instáveis, certo? É o que ele vai trazer para pensar. Então, no momento em que o escravo consegue, por exemplo, fugir, aquela já é uma situação diferente, já pode ser pensada numa relação diferente.